Olá, meu nome é Diego Córdoba e eu estou aqui para discutir um pouquinho com vocês sobre a portaria 554 emitida no dia 11 de março de 2019, só que aqui abordando um pouquinho mais a parte técnica, tá? Entendendo que essa portaria que fala sobre a emissão dos certificados de graduação em ambiente digital e de disponibilização no mesmo, ela tem umas questões técnicas que devem ser observadas e podem promover uma situação de mudança nas instituições de ensino superior, ao qual propõe a portaria. O primeiro item que eu gostaria de chamar a atenção encontra-se no artigo 2. O artigo 2 que fala explicitamente sobre as assinaturas que comporão o certificado. Entendam que a assinatura que está lá ela é uma assinatura digital. E essa assinatura digital ela tem que ser devidamente regularizada, tá? Juntamente ao ICP. Gostaria de convidá-los a conhecer o ICP, caso assim não façam, não conheçam, né? Que é basicamente o sistema que cuida da infraestrutura de chaves públicas. Então compreendam que um documento emitido de forma digital, ele precisa de uma assinatura digital. E essa assinatura digital não é meramente você pegar uma assinatura feita num papel, digitalizar e colocar num documento. Ela tem que ter a sua regularização e esse órgão, né, que está aqui de uma forma bem didática no texto da portaria, esse órgão vai cuidar desse chaveamento específico. Ainda sobre essa questão da assinatura, o artigo 5 da portaria, ele fala exatamente qual é a assinatura, qual é a categoria da assinatura, de uma forma bem didática, que isso já é algo que pode ser resolvido, então fica bem explícito para todos nós. Um outro ponto importante se encontra no artigo 3, que narra o que precisa para que esse ambiente computacional funcione para a questão do certificado em si. O diploma digital, texto aqui do artigo 3, deve ser emitido, registrado e preservado em ambiente computacional que garanta, e aí ele vem com vários itens, incluindo aqui, por exemplo, a validação a qualquer tempo. A questão toda se define que você precisa fornecer o acesso, garantir, inclusive, que esse sistema funcione com vários outros sistemas e que possa ser consultado em qualquer momento do dia, garantindo, então, a consulta em termos de 24 horas de duração. A partir desse momento, falamos, então, de existência de servidores. A maioria das instituições hoje em dia trabalham com seus servidores internos para troca de informações, para armazenar dados. A questão aqui começa a mudar porque esses servidores terão que fornecer acesso externo para consulta e mais à frente outras coisas que eu vou falar, inclusive a própria consulta do MEC, e tem algumas diferenças nisso. Então a gente está falando de servidor, aí teria que ter um profissional específico para trabalhar com isso. E aqui no nosso sistema de consultoria de tecnologia na educação, nós temos toda uma ideia que podemos fornecer para vocês, para poder trabalhar da melhor forma possível de acordo com a realidade da sua empresa. Afinal, nem todo mundo vai ter a disponibilidade de ter um servidor dedicado dentro da sua instituição, e mesmo que o tenha, tem que ter os profissionais capacitados para que possam operar esse servidor. E, bom, não é só servidor que essa portaria acaba trazendo a necessidade. Logo um pouquinho mais à frente, no artigo 6, nós temos a questão da existência do termo XML. Para quem não conhece, XML é como se fosse o sistema nervoso de um site, né? Você tem o HTML, que basicamente é uma linguagem de marcação que compõe a estrutura do site, o XML, que faz as coisas funcionarem, e também você tem uma outra linguagem que é o CSS, que é basicamente a roupagem. Se nós desmembrarmos isso tudo e pegarmos só o XML, ele consegue cuidar da operacionalidade dessa situação. Então, um documento feito em XML, ele tem um funcionamento e ele também tem a capacidade de ser, normalmente, responsivo. Ou seja, um documento que vai ser feito, no caso o certificado, em XML, ele pode ser visualizado na tela do computador, independente do tamanho, assim como num celular ou num tablet, e de acordo com a necessidade do usuário. A única questão é que esse documento, ele precisa ser gerado pela instituição, disponibilizado pela instituição para consulta, certo? E também ser disponibilizado para consulta do MEC o banco onde esses documentos serão armazenados. E aí a gente começa a falar da necessidade de repente, ter um profissional especializado na área de ciências da computação, ou sistemas de informação, ou web designer em geral. Compreendam que o profissional que cuida da infraestrutura de redes de computadores, que normalmente há nas instituições de ensino, ou o profissional de suporte de tecnologias, ele não tem capacidade, em vias gerais,
de programação. Quando falamos de XML, a produção de um certificado digital em XML, estamos falando necessariamente de um profissional capacitado em programação, para que esse documento seja produzido de uma forma eficaz, como exige a portaria. Mas ainda chamando a atenção que a própria portaria garante que o MEC vai disponibilizar o que eles chamam de XSD, nada mais seria do que uma template, né, como o pessoal costuma chamar, um modelo, para que haja orientação e uma certa padronização. Compreendam que o certificado digital ele vai funcionar aos moldes do certificado físico, só que ele será disponibilizado em ambiente digital, ele terá os seus dados para consulta. Por exemplo, é disponibilizado no artigo 8 que deverá existir um código para consulta impresso no certificado digital na parte inferior direita do verso, assim como pode ter também um QR Code, que nada mais é do que um código de barras bidimensional. E o próprio Ministério da Educação se propõe a produzir e disponibilizar os leitores de QR Code para quem não tenha e possa fazer em computador geral, né? Porque normalmente os celulares e tablets já têm a capacidade de fazer leitura de QR Code. Então toda essa parte técnica começa a se tornar uma certa realidade para quem não precisava antes, porque essa portaria ela pressupõe que você poderá fazer a sua aplicação em até 24 meses a partir da data dela. Significa então que as instituições de ensino superior terão que se adequar para a emissão dos certificados em ambiente digital. Então tem que ter também os profissionais e as regras têm que ser bem compreendidas. Isso atende a alguns princípios, como a questão de sustentabilidade, já que tem menos emissão de impressões, mas não extingue a questão da impressão, já que o certificado digital, de acordo com a portaria, será disponibilizado de forma gratuita, mas o estudante pode requerer a sua versão impressa, e essa versão impressa poderá ser cobrada, somente a versão impressa poderá ser cobrada. Então, essa é uma rota que o MEC traça para que tenha uma renovação nessa questão da emissão dos certificados. É uma situação positiva, até porque é uma coisa plausível, mas que demanda esforço das instituições, e temos aqui até alguns exemplos de sucesso que já funcionavam assim e podemos fornecer para todos vocês as orientações que forem desejadas. Eu gostaria de deixar um convite para que conheçam a nossa estrutura, acima de tudo, a de consultoria em tecnologia educacional, que entrem em contato conosco e que conheçam todos a nossa carta de serviço através do site www.ipai.com.br. Gostaria de deixar também um abraço, convidá-los ainda para levar a educação para todo mundo. Um forte abraço e paz.